Olá, esse vídeo faz parte do plano de comunicação do Programa de Monitoramento e Controle de Porcos Ferais na APA do Ibirapuitã, Bioma Pampa. Ele foi produzido em setembro de 2015. Este primeiro vídeo se destina a apresentar uma contextualização sobre o território da APA do Ibirapuitã. A APA está localizada no Pampa. O Pampa Gaúcho é parte de uma extensa região natural com cerca de 760 mil quilômetros quadrados que cobre a metade sul do Rio Grande do Sul, todo o Uruguai e o nordeste da Argentina. A APA está localizada dentro do bioma exatamente no Rio Grande do Sul, junto à fronteira Brasil-Uruguai. Mas, afinal de contas, o que é a APA do Ibirapuitã? Ela é uma unidade de conservação federal que foi criada pelo governo brasileiro em maio de 92, através de um decreto federal de número 529. Ela é uma área destinada ao uso sustentável de parte dos recursos naturais presentes em seu território. Atualmente, a APA é a única unidade de conservação federal que está 100% localizada dentro do bioma Pampa. Nessa página que está aparecendo o endereço na tela, que é http://sites.google.com/site/apa-do-ibirapuitã/, vocês encontram um arquivo KML com a poligonal, com os limites da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, para baixar e instalar no Google Earth no computador de vocês. A APA então tem um território de quase 317 mil hectares que está distribuído 57% dentro do território do município de Santana do Livramento, 16% dentro do município de Rosário do Sul, 15% dentro do município de Alegrete e 12% dentro do município de Quaraí. Nessa imagem é possível ver um pouco melhor a distribuição dentro de cada um desses 4 municípios, de onde fica localizada a APA. Vocês podem perceber que em Santana do Livramento, a APA divide o município em 3 pedaços, sendo que a parte central ela é composta exclusivamente pela APA. O território da APA, então, diferente de um parque, diferente de uma reserva biológica, que são formados 100% por terras da União ou de terras públicas, no caso de uma APA não. No caso de uma APA, a propriedade da terra pode continuar com os proprietários privados e a União, então, passa a fazer a gestão desse território junto com os proprietários. No caso da APA do Ibirapuitã, ela é 100% formada por propriedades rurais privadas. Dentro dela existem algumas escolas municipais rurais, alguns piquetes de tradição gaúcha, pequenos estabelecimentos comerciais, que aqui na fronteira são conhecidos como bolichos, uma propriedade de pesquisa agropecuária, que é a Estância do 28, de propriedade da Fundação Marona e localizada em Alegrete, e uma propriedade rural de treinamentos da Brigada Militar, que é a Estância da Lolita, localizada na Estrada dos Cerros Verdes, em Santana do Livramento. A APA abriga a porção superior da bacia hidrográfica do rio Ibirapuitã, por isso ela tem o nome de APA do Ibirapuitã. Este rio ele não é navegável em toda a sua extensão, pois ele possui corredeiras, cachoeiras, trechos onde é possível atravessá-lo a pé, trechos com remansos e trechos onde o rio é bastante profundo. Quando a gente olha o modelo digital de elevação do terreno da APA, a gente percebe que as maiores altitudes do terreno estão localizadas bem ao sul, próximo à fronteira do Brasil com o Uruguai. Isso faz com que, como ao sul é mais alto e ao norte mais baixo, o rio Ibirapuitã, ao contrário do que se imaginaria, ele corre do sul para o norte. Já o mapa da geologia da região da APA mostra que a maior parte do território dela é formado pela formação Botucatu, pela formação Serra Geral. A formação Serra Geral é esse marrom mais escuro, essa mancha marrom mais escura. A formação Serra Geral ela possui como rocha matriz o basalto.
Já a mancha bege um pouco intermediária, ali, sem ser a mais clarinha, ela é a região que está sobre formação Botucatu, que é a formação sobre arenito Botucatu. E a mancha bem mais clarinha junto ao rio é formada por depósitos aluvionares, areias, cascalheiras e sedimentos siltíco-argilosos de planícies de inundação, terraços e depósitos de calha da rede fluvial. Associado a esses depósitos aluvionares está a mata aluvial. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Já quando a gente olha o mapa dos solos da região da APA, também fica claro a dominância de solos litólicos eutróficos ou neossolos litólicos. O que isso significa? Essa mancha mais clara que aparece na APA é toda formada por solos mais rasos, com basalto aflorante. Já as manchas verde escura são vertissolos, solos mais escuros, tendendo ao preto, e as manchas cor de rosa, meio rosado, meio avermelhado, são manchas de podisórico vermelho, que são solos mais argilosos, enquanto as manchas azuladas, mais na região próximo ao limite sudoeste da APA, são planossolos eutróficos ou planossolos hidromórficos, áreas mais úmidas. Já olhando as unidades geomorfológicas da região da APA, a gente percebe que a parte mais clarinha, que começa do sul e vai em direção ao norte, estão dentro da região do Planalto de Uruguaiana em nível alto, ou seja, são áreas com altitude, com relevo uma altitude um pouco maior, dentro do Planalto de Uruguaiana. As manchas marrom intermediárias são Planalto de Uruguaiana em nível baixo, ou seja, umas áreas de calha de curso d'água principalmente. E essa mancha cinza azulada, que inicia mais ou menos no centro da unidade e corre em direção ao norte, é a planície alúvio-coluvionar. Quando a gente olha o mapa da vegetação da região da APA, a gente percebe que a maior parte do território da APA é formado por campos, sejam campos do tipo estepe gramíneo-lenhosa com floresta de galeria, que é essa mancha verde clara desbotada, que pega a maior parte do território da APA, ou áreas de campo que se chama estepe gramíneo-lenhosa sem floresta de galeria, que é essa região bege clarinha que está correndo junto ao limite oeste da APA, que inicia lá na fronteira com o Uruguai e vem correndo até dentro do município de Alegrete, mas todo pela borda oeste. Tá? E estepe parque com floresta de galeria, que é campo com alguns capões de mato e floresta de galeria de mata ciliar, que pega esse verde mais vivo. Ele não é o verde escuro nem o verde apagadinho, é o verde vivo que tem um pouco junto ao limite sudeste da APA, desculpe, e aí corre até o limite leste da APA. E a mancha verde escura que a gente tem correndo ao centro, do meio da APA para o norte, só que no centro, no eixo central da unidade, é a área de floresta estacional decidual ou mata aluvial. Resumindo esse slide, a maior parte do território da APA é formado por áreas de campo, seja campo com mata de galeria ou sem mata de galeria, e seja campo com ou sem capões de mato. Vamos dar uma olhadinha rápida sobre alguns ambientes presentes dentro do território da APA, em algumas fotos. A gente tem o ambiente mata aluvial do rio Ibirapuitã. Essa manchinha ao centro é o rio Ibirapuitã correndo. Nesse trecho ele tem cerca de 40 metros de largura.
só para você ter um parâmetro do tamanho da vegetação. E as árvores que vocês estão vendo, essa foto foi tirada no período de outubro, elas, já finalzinho de inverno, começo de primavera, elas têm as árvores mais altas, em média 12 metros de altura. Não são árvores muito altas, mas é uma área de mato bastante fechado e uma área onde seguidamente a parte da base do mato está alagada, porque o rio o tempo inteiro fica colocando água para fora, colocando água para dentro e alagando esse território. Essa é uma visada do mesmo mato, só que na época de agosto, ou seja, no auge do inverno. A gente percebe que tem diversas árvores ali que não estão mortas, na verdade elas são árvores que perdem as folhas no inverno. E aqui novamente o mesmo local dessa foto, olhem pelos morros lá no fundo, tirado da mesma visada, só que aí já na primavera, já comecinho de primavera, algumas árvores ainda não chegaram a novamente ganhar folhas, mas a maior parte da mata já está verde novamente. Outro ambiente é o ambiente de campos alagadiços, que é um ambiente, ele não chega a formar grandes áreas, porém ele é bastante importante para as aves migratórias que passam normalmente período de inverno dentro do território da APA. Aí vocês têm duas espécies migratórias diferentes. Uma delas é o pernilongo, que é uma ave, aquelas duas aves mais ao fundo, e umas marrecas um pouco mais à frente. E esse tipo de ambiente, que normalmente não passa de 1 ou 2 palmos de água, ele é um ambiente importante para os peixes anuais. A gente tem a ocorrência deste peixinho, um peixinho pequenininho, 5 centímetros de adulto, ele tem 5 centímetros de comprimento, que é o Australebias periódicos, e ele vive nesses ambientes alagadiços temporários. Tá? Esses campos alagadiços, eles tendem a, em um período de pouca chuva, secar completamente. Outro ambiente é o ambiente de cursos d'água, onde a gente vai ter desde essa situação, que é o rio Ibirapuitã próximo ao Passo do Ferrão, onde é possível, na maior parte do ano, atravessar o rio de um lado a outro a pé, com água que não passa do meio da canela, até situações onde o rio é bastante profundo e com larguras entre 30 e 55 metros. A gente também tem algumas áreas que são áreas de cursos d'água correndo sobre um solo extremamente raso, ou seja, qualquer proposta que se faça de plantio de árvores junto a essa vegetação ciliar, ela não é adequada, porque esse ambiente ele não comporta árvores, né? Tu vai ter deficiência hídrica, tu vai ter falta de solo, quando der um vento forte, a árvore que estiver se desenvolvendo ali em cima vai acabar tombando, porque não tem como ela fixar suas raízes. Então a vegetação ciliar desse tipo de curso d'água, ela é uma vegetação herbácea. Isso não é uma situação de foi desmatado, foi desflorestado. Não, o natural deste tipo de curso d'água é não ter uma vegetação arbórea ao longo da sua zona ripária, ao longo da sua zona ciliar. Outro ambiente presente dentro da APA são os campos basálticos. Se vocês prestarem atenção nessa foto, vocês vão enxergar o afloramento de pedrinhas, mas ele fica mais evidente nesta outra foto. A gente tem é relativamente comum encontrar essa situação de animais pastejando entre áreas com bastante afloramento rochoso. Quando a gente fala de propriedades com 300 hectares dentro do território da APA serem pequenos proprietários, as pessoas às vezes imaginam que a gente está enlouquecendo. Imagina, o cara tem 300 hectares. Mas 300 hectares numa situação de solo raso, que não tem como tu fazer agricultura, e que tu tem um monte de afloramento de pedra,
tu tem pouca disponibilidade de pasto e ainda por cima tu tem períodos longos sem chuva que fazem com que esse pasto fique mais ralo ainda, faz com que para te conseguir ter uma produtividade mínima, para conseguir manter a tua família, um território menor, uma propriedade menor do que esse tamanho seria completamente inviável. Outro ambiente é o ambiente campos areníticos, que a gente viu que é uma minoria dentro do território da APA, mas ainda assim é mais ao nordeste do limite da APA. A gente tem essa situação de ambientes com campos areníticos, que são campos que eles não suportam uma grande carga, uma grande movimentação de animais pastejando e se movimentando sobre ele, senão a gente vai começar a ter essa situação aqui de morte da vegetação herbácea e uma multiplicação de buracos, de vazios, que predispõe não só a uma diminuição da produção de carne, mas também há uma erosão e uma perda de biodiversidade nessas propriedades. Outro ambiente é o ambiente de afloramentos rochosos, e associado a ele a gente tem diversas espécies de cactáceas nativas, algumas espécies de cactáceas endêmicas, e descobriu-se uma espécie de aranha, uma viúva negra, que não tinha registro para o país, e o primeiro registro para o país é numa área dessas de afloramento rochoso dentro da APA. Outro ambiente presente dentro da APA são as savanas de espinilho, são uma das regiões onde a gente tem uma dificuldade um pouco maior de fazer o controle de javali dentro da APA, mas é uma área que ela está associada à presença de uma espécie ameaçada de extinção, que é o arapaçu do espinilho, que só ocorre nessas áreas onde a gente tem savana de espinilho. O espinilho é uma espécie nativa do Brasil, é uma leguminosa, e esse animal, esse arapaçu do espinilho, está associado a essas áreas áreas de restinga de savana com espinilho, desculpa. Outro ambiente são os ambientes áreas úmidas, muito importantes como berçários para as espécies de organismos aquáticos de água doce. Aí eu incluo não apenas os peixes de água doce, mas também zooplâncton, fitoplâncton, que são seres microscópicos e servem de alimento para os peixes e outros animais que vivem dentro do rio. E a APA, além das áreas da parte biológica, ela também é feita por pessoas. A gente tem cerca de 3.000 habitantes dentro da APA, numa densidade demográfica de cerca de 105,6 hectares por habitante, ou seja, uma densidade demográfica bastante baixa, o que favorece a conservação da biodiversidade contida dentro dessa área protegida. Entre as principais atividades econômicas desenvolvidas por essas pessoas que possuem terra ou moram dentro da APA, 87% do território ele é ocupado para pecuária extensiva sobre campo nativo, 1% do território da APA é ocupado para pecuária extensiva sobre pastagem cultivada, e menos de 3,5% do território da APA é ocupado para cultivo de arroz irrigado. A gente tem, até agora, duas associações de produtores da APA, a Associação de Produtores do Rincão do 28, em Alegrete, a Associação de Produtores do Rincão do Batista, em Rosário do Sul, e aqui não está registrado, mas a gente também tem, quilombolas, que são os quilombolas do Quilombo do Rincão da Chirca, e em Rosário do Sul, também localizados dentro da APA. Aqui está o mapa de uso e cobertura de terra da APA do Ibirapuitã, onde, pela análise dessa imagem, a gente percebe que 87,19% do território da APA é sim composto por área de campos. Sejam a maior parte campos de solos mais profundos e planos,
Campos de solos rasos em topo de coxilha ocupam quase 30% do território da APA, e campos de solos mais profundos de encosta de coxilha ocupam cerca de 5% do território da APA. A floresta está restrita a uma área de 8% do território. As lavouras, sejam elas de arroz ou outras lavouras, estão restritas a 3,3% do território, e as áreas de pastagem cultivada não chegam a 1% do território. As áreas de água e áreas úmidas não chegam a 1% do território de toda a unidade de conservação. A Fundação Zoobotânica fez um trabalho de pesquisa entre 2009 e 2013 dentro do território da APA. Em um dos subprojetos, eles fizeram análise e geração de dados por análise e sensoriamento remoto. Um dos produtos desse trabalho deles foi a proposição da divisão da APA em 4 unidades de paisagem, onde a unidade de paisagem topo de colinas altas com campos rupestres é essa área creme que inicia na região sul da APA e sobe, pegando principalmente a lateral oeste. Depois nós temos a outra unidade de paisagem, encosta de colinas baixas com campos, que é essa região marrom. A região verde, que está mais localizada próximo aos limites leste da APA, são as bordas de colinas altas com mata de encosta, e a região mais clarinha, bem próximo, que inicia bem no limite norte da APA e desce pelo centro da APA até 1/3 da unidade, mais ou menos, é a unidade de paisagem planície aluvial com mata ciliar. A planície aluvial com mata ciliar, aí vocês têm algumas fotos para exemplificar. É uma área, como o nome já diz, bastante plana, e onde a gente tem a predominância de mata, de presença de mata junto aos cursos d'água. Já a unidade de paisagem encosta de colinas baixas com campo, ela é também entre plana e levemente ondulada e domina a presença de campo nativo. A gente vai ter floresta, ou enfim, a gente vai ter uma concentração de árvores mais junto à calha do rio Ibirapuitã e do rio Ibirapuitã-Chico do que junto aos pequenos cursos d'água que os alimentam. Já na unidade de paisagem topo de colinas altas com campos rupestres, a gente já começa a ter uma área um relevo bem mais acidentado, embora não tenha presença de mata, de árvores, exceto junto à calha do rio Ibirapuitã e à calha do rio Ibirapuitã-Chico, exatamente por ter essa limitação de solo. A gente tem um solo muito raso, com bastante afloramento rochoso. Qualquer falta de chuva já faz com que não haja disponibilidade de água nesse solo para as plantas maiores do que pequenas ervas. E a outra unidade de paisagem, borda de colinas altas com mata de encosta, que é a pequena mancha verde localizada mais próximo ao limite leste da APA, onde a gente começa a ter um relevo mais acidentado, começa a ter algumas bordas bem mais, uns vales bem mais largos e bem mais altos, com a predominância de árvores. Então, dentro desse trabalho que foi feito pela Fundação Zoobotânica, foram obtidas 500, agora não me recordo, 500 e alguma coisa, 540 e poucas, 530 e poucas fotos aéreas da APA. Essas, não sei se está dando para perceber na imagem, nessa imagem está o traçado por onde percorreu o avião e os locais onde foram tomadas essas fotos aéreas. Esse banco de fotos está à disposição
para os pesquisadores e estudantes. Tá? Então a gente espera que ele seja utilizado, que essas fotos aéreas sejam utilizadas para gerar novos dados para a APA. Quanto às áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira, a APA do Ibirapuitã está classificada como de importância biológica muito alta e uma área de prioridade de ação para conservação e para uso sustentável extremamente alta. A gente também conseguiu, quando foi feita essa atualização das áreas prioritárias em 2007, a gente conseguiu também contemplar a Serra do Caverá, que a gente considera que tem uma importância biológica extremamente alta e uma prioridade de ação extremamente alta, e o entorno da Reserva Biológica do Ibirapuitã, também nessa mesma situação, a própria Reserva Biológica do Ibirapuitã e a região do Pai-Passo, que é uma área de alta importância biológica e de prioridade de ação alta. Não tem como a gente pensar na gestão e na conservação da biodiversidade da APA. E aí, quando eu falo biodiversidade, eu estou falando da fauna, mas eu também estou falando da flora, porque essa movimentação de fauna dentro e fora da APA acaba trazendo, carregando sementes de fora para dentro da APA e de dentro da APA para fora. Ou seja, a APA está intimamente ligada com essas regiões, com a Serra do Caverá, com o entorno da Rebio Ibirapuitã, com a própria Reserva Biológica do Ibirapuitã e com a região do Pai-Passo, porque tem essa movimentação de fauna desses espaços e da APA, entre esses espaços e a APA. Nesse mapa a gente tem mostra as ocorrências de cactáceas nativas no Rio Grande do Sul. Ele também é um mapa gerado pela Fundação Zoobotânica. Tá? A APA do Ibirapuitã, se vocês prestarem atenção no mapa, a gente tem a maior parte da concentração de cactáceas nessa região aqui, que é localizada dentro da APA e é localizada justamente em cima das áreas de afloramento rochoso e de solos mais rasos da APA. Porém, esse vazio que a gente tem no restante da APA não significa que não tenham cactáceas nele. Apenas a gente teve uma concentração maior de coletas e os pesquisadores tiveram mais acesso a essas áreas onde tem um número maior de bolinhas ali concentradas dentro da APA. Vamos conversar um pouquinho sobre o mito de que em APA pode tudo. Se é uma APA, se é uma área de uso sustentável, então se as pessoas podem morar lá dentro, então pode qualquer coisa, não é unidade de conservação. Infelizmente a gente ainda tem escutado isso com muita frequência. A gente hoje vai apresentar para vocês por que essa ideia de que em APA pode tudo é um mito. A APA do Ibirapuitã possui 12 funções ou diretrizes centrais que regram o uso das propriedades existentes em seu território. A gente vai dar uma olhada em cada uma delas rapidamente. A primeira delas é garantir a conservação de uma porção significativa do bioma pampa. A outra é assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A terceira é disciplinar o processo de ocupação territorial. A quarta é proteger a diversidade biológica contida dentro do território da APA. A quinta é fomentar o turismo sustentável. A sexta é proteger os remanescentes de mata aluvial. A sétima é garantir a conservação dos recursos hídricos. A oitava é fomentar a educação ambiental. A nona é melhorar a qualidade de vida das populações residentes através da orientação e disciplina das atividades econômicas locais. A décima é fomentar a pesquisa científica. A 11ª é preservar a cultura e a tradição do gaúcho fronteiriço. E a 12ª, proteger as espécies ameaçadas de extinção em nível regional. Essa foto é de um filhote de uma jaguatirica, foi tirada pelo Eliseu Moraes na área
a Serra do Caverá, próximo à APA, mas fora do limite da APA, onde a gente sabe que os adultos dessa espécie, das jaguatiricas, elas estão indo até a mata ciliar da Serra do Caverá para fazer a sua reprodução, por ser uma área com mato, e tem vindo forragear, ou seja, se alimentar dentro do território da APA do Ibirapuitã. Essa é uma espécie que para nós é chave, exatamente por ter essa relação do dentro e fora da unidade de conservação. Ela se reproduz fora, mas ela se alimenta dentro da unidade. Então, quebrando esse mito de que em APA pode tudo, qualquer tipo de uso dos recursos naturais presentes na APA do Ibirapuitã, que contrarie uma dessas 12 metas que a gente acabou de ver, ele deve ser vetado pelos órgãos ambientais sob o risco de responsabilização civil e penal por omissão ou conivência. Por que isso? Porque está na legislação dito que a APA do Ibirapuitã tem a função de fazer essas 12 coisas. Se ela em algum momento permite a ocorrência de uma atividade que vai contra os objetivos que estão em lei, automaticamente essas pessoas que estão autorizando isso, elas têm que ser responsabilizadas civil e penalmente, porque elas não podem ir contra ao que está estabelecido na lei. Agora a gente vai dar uma olhada em mais algumas fotos que foram retiradas foram capturadas pelo Ricardo Aranha, que é pesquisador da Fundação Zoobotânica, durante o trabalho de pesquisa no projeto ecológico de longa duração, no PELD, tá, que foi desenvolvido pela Fundação Zoobotânica entre 2009 e 2013 aqui na APA do Ibirapuitã. Essas são são a amostra de algumas imagens que estão à disposição para os pesquisadores, todas elas já referenciadas, para uso em pesquisa e em trabalho de educação ambiental ou de educação, em aulas de geografia, enfim. Esse é o rio Ibirapuitã, na divisa municipal entre Rosário do Sul e Alegrete. Aqui uma vista do Passo do Ferrão, o rio Ibirapuitã correndo da esquerda para a direita nessa foto. E o Passo do Ferrão nada mais é do que uma travessia, a estrada passa por dentro do rio e não tem ponte. Então, quando o rio permite, se atravessa por dentro dele, numa parte bastante estreita, e se segue na estrada. Essa é uma região em que a gente tem... a gente não tem como quantificar onde é pior, onde é melhor, mas enfim, a gente tem invasão por porcos ferais nesse território também, e é um território que é de difícil acesso para a gente, porque ele fica bastante afastado da cidade, e a estrada também é bastante ruim. Esta é uma outra vista do Passo do Ferrão, com o rio Ibirapuitã correndo da parte de baixo da foto para cima. A estrada está vindo aqui, aí ela atravessa o rio Ibirapuitã nesse trechinho, corre por um leito de pedra de seixo rolado e volta a correr aqui por cima de campo. Essa área aqui a gente tem uma corredeira. Essa área é uma área com remanso, uma área mais profunda. Aí o rio estreita bastante e normalmente ele tem água que não bate acima do joelho, que é o trechinho que a gente atravessa. Aí ele pega uma outra área em que ele espraia e é possível atravessar ele caminhando de um lado ao outro, que é a imagem que a gente mostrou nos ambientes aquáticos. Mais adiante vai ter uma cachoeira, corredeiras, e aí ele começa a ficar profundo novamente. Essa é uma foto em Santana do Livramento, já mais ao sul da APA. Essa também em Santana do Livramento, mostrando as áreas de colinas com campo e os cursos d'água correndo sem mata ciliar, que é uma característica comum deste território, exatamente por ter uma predominância de solos rasos.
Aqui também Santana do Livramento e as áreas de colinas com solos rasos e campo. Essa foto é uma foto que mostra a Estância Lolita da Brigada Militar, que é aquela propriedade com as casinhas brancas ali meio no centro da foto, que mostrando em um detalhe um pouco melhor. Esta foto já é das bordas de colina, aqui em Santana do Livramento, mostrando a área com com uma densidade maior de árvores, não apenas junto aos cursos d'água. Essa imagem também em Santana do Livramento. Também em Santana do Livramento, mostrando a concentração maior de mata ciliar junto ao rio principal e mostrando um curso d'água menor chegando até ele, sem ter praticamente nenhuma árvore plantada na borda dele. Não por ter sido desmatado, mas por características de solo bastante raso e afloramento rochoso. Essa imagem em Rosário do Sul. Essa também em Rosário do Sul. Também em Rosário do Sul, mostrando o Ibirapuitã. E por hoje era isso. A gente agradece a audiência de vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que pode ser enviado por esses contatos que aí estão, ou pelo e-mail apa_ibirapuitá@yahoo.com.br ou pelos telefones 5581330416 ou 5532436755.